a parábola das ovelhas e dos bodes, que assim como a parábola do joio e do trigo, mostra que haverá uma separação de pessoas, os bons e os maus. Vamos então agora estudar versículo por versículo a parábola e no final aquela nossa aplicação prática, resumindo a parábola das ovelhas e dos bodes. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha como começa a parábola. Quando o Filho do Homem vier, parábola escatológica, volta de Jesus. Jesus veio a primeira vez nessa terra, gente, há 2000 anos atrás, nasceu da Virgem Maria, viveu aqui nessa terra, fez milagres, curas, morreu numa cruz, e ele disse assim: eu vou ao Pai e voltarei. A volta dele não aconteceu ainda. Isso nós chamamos de segunda vinda de Cristo. Estamos aguardando a volta de Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, a gente não sabe. Mas ele disse: quando o Filho do Homem vier, ele vai vir. Ele veio a primeira vez, ele disse que vai vir a segunda. Aguarde, espere, esteja pronto. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Todas as nações, né? Todas as nações, Brasil, Argentina, a China, Israel, todas as nações serão reunidas, e ali naquele grande dia, ele vai fazer uma separação, como um pastor separa ovelhas e bodes, ovelhas e cabritos, né? Pastor, por que você está falando bode em vez de cabrito? Porque cabrito é da mesma família das cabras, só que cabrito é um animal mais novo, mais jovem, e o bode é um animal mais velho, adulto. Então eu vou usar aqui bodes, em vez de usar os cabritos. Pessoal, falar aqui de ovelha e de bode está bem distante da nossa cultura. Se falasse a parábola de cachorro, gato, talvez a gente tenha mais um conhecimento desses pets. Mas para aquelas pessoas que Jesus estava contando a parábola, eles sabiam bem o que era uma ovelha, e eles sabiam bem o que era um bode ou um cabrito. Aqui possivelmente, se eu falar para alguém que alguém tem aqui uma ovelha na sua casa, ninguém vai ter. Alguém aqui tem um sítio, tem ovelha no sítio, talvez também ninguém tenha. É um animal distante da nossa realidade, mas para aquela cultura, para aquele povo que ouvia Jesus, que estava ouvindo essa parábola, os seus discípulos, eles sabiam bem o que era uma ovelha e o que era um bode. Por isso que Jesus, quando ele contava a parábola, ele usava figuras do dia a dia das pessoas, que as pessoas pudessem entender. Vocês lembram do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pessoal, não é pastor, padre, não é esse pastor eclesiástico, é pastor de ovelha. O Salmo 23 é uma descrição de uma ovelha. Me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, o teu cajado e a tua vara, é todo um ambiente pastoril, é do campo, não é o ambiente da nossa cultura hoje. Mas Jesus estava dizendo algo aqui: as ovelhas, animais dóceis, os bodes, animais teimosos. Isso eles sabiam.
Por isso que ele fala ovelha e bode, porque as ovelhas eram animais fáceis de lidar, os bodes não. Então esse exemplo da teimosia, da desobediência, da rebeldia se destaca daquele que será condenado, e o que será salvo, a ovelha, simboliza aquela pessoa que ouve a voz do pastor, que obedece a voz do pastor. E ainda hoje, o símbolo do bode, eu fiz uma experiência, eu coloquei no Google, símbolo de bode, sabe o que apareceu? Imagens relacionadas a sacrifícios, a imagens de demônios, é assim, a simbologia popular, exatamente porque Jesus aqui usou essa passagem, esse exemplo de separação, e aí ficou no popular que bode é uma coisa ruim, mas não é o animal, é claro que não é o animal em si, o animal ali era por causa da sua teimosia e da sua rebeldia. De um lado e de outro, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aqui, pessoal, mostra que vai haver, assim como o joio e o trigo, uma separação. À direita as ovelhas, à esquerda os bodes, serão separados, é o julgamento final. Jesus vai separar os bons e os maus. A parábola continua: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu, vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Eu coloquei aqui o título: sofrimento humano. Várias coisas aparecem aqui: a fome, me deste comer; a sede, me deste beber; forasteiro, hospedaste; nu, me vestistes; enfermo, me visitastes; preso, foste me ver. Sofrimento humano, gente. Você já teve fome? Eu espero que não, mas tem pessoas que já passaram pela dor da fome. Sede, nu, né? Já viu às vezes uma criança que não tem um calçado, ou aquele tênis furado? Aquela criança que às vezes usa uma roupinha que fica aqui no umbigo, porque já não está mais cabendo nela, ela não tem outra roupa. Enfermo, pessoas doentes; preso, pessoas que foram presas inclusive por causa da sua fé, não porque roubaram, mataram, mas por causa da sua fé estão presas. Coreia do Norte. Então, aqui tem o drama do sofrimento humano, e a Bíblia fala dessas questões. A Bíblia fala do cuidado das viúvas, dos órfãos. Uma viúva na época da Bíblia, se o marido morresse, ela estava desamparada. Não tinha INSS, não tinha previdência privada. Ela ficava desassistida, porque a mulher na época da Bíblia não trabalhava, era dentro de casa. Então a Bíblia fala: cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos, cuide dos pequeninos. Aqui está o sofrimento humano. O texto continua: então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos?
E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. A pergunta que eles fazem: quando foi, Senhor Jesus? Quando foi, Jesus, que você estava preso? Quando foi, Jesus, que você estava nu? Quando foi, Jesus, que você teve sede, que você teve fome? Sabe o que ele responde? Vamos ler na tela o versículo. Sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Sempre que você presta um serviço a um necessitado, à viúva, ao órfão, a uma pessoa carente, aquela criança que o tênis dela está rasgado, aquela criança que a blusinha já não desce mais, já está apertada, sempre que você presta um serviço a uma pessoa que não pode te devolver nada, ela não vai te recompensar, ela não vai poder te pagar, você faz de maneira voluntária, de maneira altruísta, você fez ao próprio Cristo. Aos meus pequeninos, foi a mim que fizeram, ou seja, se resume ao amor. Amor. Na Bíblia Católica a palavra é caridade, e é uma palavra bonita, caridade, nesse aspecto aqui. Caridade, a boa ação, o cuidado com o menos favorecido. Toda vez que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram, disse Jesus. Aqui pode surgir uma dúvida: a salvação é pelas obras, ou é pela fé, ou é pela fé, ou é pelas obras? Porque o texto parece demonstrar, numa primeira leitura, e aqueles que não têm um conhecimento completo das Escrituras, que a caridade, por caridade, vai te levar à salvação. A ovelha fez caridade, o bode não fez, tipo alguma coisa assim. A separação está estritamente relacionada às obras da caridade, mas a gente precisa afirmar de maneira muito clara que as obras não salvam ninguém, tá? O que salva é a fé em Cristo. Isso está reiteradamente em outras passagens da Bíblia, lá no texto de Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Você não pode chegar no céu e falar: ah, Senhor, eu mereço ser salvo porque eu ajudei fulano, ajudei ciclano. Não, não é isso que vai te salvar. Mas as obras são um dever cristão. Um dever cristão. Não são as obras que te salvam. Quem te salva é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas as obras é um sinal de que você é nova criatura. Cristo mora no seu coração, o Espírito Santo habita em você, você dá os frutos do Espírito: o amor, a bondade, a delicadeza, a paciência. Você tem os frutos, você dá fruto, você frutifica, você abençoa, você ajuda as pessoas. Então, se você faz isso, é sinal que você tem Jesus na sua vida. Esse é o entendimento correto das coisas. Afastem-se de mim. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. As mesmas coisas aqui, só que no sentido negativo: não fez isso, não fez aquilo, não fez o outro, só não, não, não e não. Então esses que não fizeram, afastem-se de mim. Encerrando a parábola, eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, não socorremos? Então o rei responderá:
Em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Para encerrar, a pergunta: quando foi? Quando vocês não fizeram o que deveria ser feito. E aí, pessoal, está muito claro, olha o último versículo: castigo eterno e a vida eterna. Pessoal, não tem outro destino. Quando você morrer, é dois caminhos: é céu ou inferno, é Deus ou diabo, é luz ou trevas. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Quando você morrer, se você crer na Bíblia como a palavra de Deus, você vai ter dois destinos. Por isso a necessidade de você estar pronto para a sua morte, para você saber, ou você é uma ovelha ou você é um bode, ou você é trigo ou é joio, ou você é castigo eterno ou a vida eterna. Não tem essa ideia que no final todo mundo vai ser salvo, todo mundo, Deus é bonzinho, vai perdoar todo mundo. Não, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que haverá um julgamento. Aplicações práticas. Vamos ler na tela a primeira aplicação, vamos lá? Se prepare para o julgamento final, é o que eu estou dizendo. Haverá um julgamento, gente. Haverá um tribunal onde há de julgar todos nós. E lá naquele dia não vai ter em cima do muro meio termo. Não, eu estou aqui no meio. Não tem meio. É direita ou é esquerda? É ovelha ou é bode? Aí você vai falar: quando foi, Senhor? Quando foi? Já é tarde. Você já rejeitou. Você já perdeu a oportunidade. Qual que é a segunda aplicação? Vamos ler na tela. Fique atento aos pecados. Vamos falar sobre isso aqui? Interessante, né? O foco nessa parábola são os pecados de omissão. O que é pecado de omissão? Você sabe que deve fazer e não faz. Você se omite. Nós temos, parece que um termômetro, né? Nesse termômetro espiritual, a gente fala assim: esse pecado é gravíssimo e esse pecado é pouco. Então, adultério. Um pastor adulterou, corta a cabeça dele. Rua, adultério é terrível. Homicídio, meu Deus, acabou, sujeito a para o inferno. E os pecados de omissão? Será que a gente não está levando de maneira relaxada esse assunto? Será que nós valorizamos mais esses grandes pecados e os pequenos, a inveja, a fofoca, os probleminhas da igreja ali, disputas, como Paulo fala, nas obras da carne, o partidarismo, e a gente está assim só preocupado com adultério, homicídio, e esquece que o texto é muito claro: aqueles que são bodes é porque deixaram de fazer algumas coisas, deixaram de visitar na prisão os que foram perseguidos de maneira injusta, que são os discípulos de Cristo, deixaram de ajudar as crianças, as viúvas, os pobres. Então, aqui haverá uma prestação de contas, pecados de omissão, que são pecados relacionados ao amor ao próximo, ajudar o próximo, dar uma cesta básica, visitar um lar dos idosos, visitar o lar de casa de adolescente, fazer um trabalho social. São pecados de omissão, às vezes a falta de amor, do cuidado com os mais carentes, os abandonados. Você sabe o que você já imaginou no final da sua vida alguém colocar você para morar lá no lar dos idosos? Você criou seu filho com tanto carinho, seus filhos, de repente fala: não, mãe, pai, aqui não cabe você na nossa casa, você vai ficar lá no lar dos idosos. Como aquelas pessoas se sentem?
Será que nós temos aquela oportunidade de vez em quando fazer uma visita, levar um pouquinho do amor cristão? Fosse me visitar, não é o próprio Cristo que visitamos? Quando ajudamos os mais carentes, ajudamos os abandonados, casa dos adolescentes, crianças que estão lá em vulnerabilidade, foram abusadas, abandonadas. Quando fazemos essas coisas, estamos fazendo o quê? Ações de amor ao próprio Cristo, ajudando o próprio Deus, e é Ele que recompensa, é Ele que vê, Ele conhece o nosso coração. Terceiro lugar, vamos ler na tela lá? Aos gestos de amor, dê valor aos gestos de amor, né? O que são gestos de amor? Pequenas coisas, sabe? Aquela coisa de às vezes você fazer um bem a uma pessoa na rua, aquela coisa de você às vezes ver uma criança e você perceber que aquela criança, o tênis dela está furado, e você foi lá e de repente numa data do ano no Natal, levar um presentinho para ela. Gente, olha, é tantas possibilidades de fazer o bem, de ajudar alguém, de ajudar o próximo, de compartilhar a bondade, a caridade, o amor, ações caridosas, né? Porque o que a parábola está aqui nos ensinando é que a nossa devoção não pode ser só uma devoção vertical, mas tem que ser uma devoção horizontal, porque fazendo isso nós estamos servindo o próprio Cristo. Esse é o ensino da parábola, esse é o ensino do próprio Jesus a nós, fazer o bem, o amor. Enquanto eu vou encerrar aqui, estava preparando essa pregação, lendo, né, esse texto, relendo, estava nu, tive fome, tive sede, eu tentando assim, né, entender a parábola, até para transmitir aqui para vocês hoje. A gente vai se preparando durante a semana, a pregação, e de repente eu lá zapeando o Reels ali, vendo algumas coisas no YouTube, algumas coisas assim, né, na internet, de repente eu vi uma briga de torcida, uma briga entre dois times ali, eu acho que era a torcida do Fortaleza, não sei que outro time, e aquele vídeo, as pessoas se degladiando, indo para cima uma das outras, trocando soco, chute, a polícia tentando separar, e parecia que o objetivo era matar o outro, porque quanto mais batia, mais a pessoa desmaiando ali, saindo pessoas carregadas, e o ser humano, gente, eu fico pensando, como está distante da Bíblia a humanidade, pessoas se brigando por causa de um time de futebol, 11 jogadores em campo, a gente brigando uns com os outros, irmãos, do mesmo povo, às vezes brasileiro, Palmeiras contra São Paulo, Corinthians contra, sei lá que time que era, dentro da mesma nação, compatriotas lutando, brigando por causa de um time, sendo que aqui fala coisas de princípios de caridade, de amor. Como que uma pessoa dessa está tão longe de Deus? Eu fiquei pensando, como uma pessoa consegue agredir o outro? Se uma pessoa agride o outro, quanto distante ela está do amor de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da vida, da caridade? Porque, gente, é um ser humano ali, a imagem e semelhança de Deus, que você está agredindo, que você está batendo, que você quer matá-lo. E muitos morrem nessas brigas, porque eles chutam a cabeça, fazem de tudo com a pessoa, e é um homem ali, uma mulher, às vezes, imagem e semelhança de Deus. Como estamos tão longe, tão distantes do que Jesus aqui nos ensinou, da prática do amor cristão.